vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira, mulher. Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira, mulher. Invoco a força da mulher brasileira, guerreira, Iemanjá, Oxum, Eparreoiá, Iemanjá, Oxum, Eparreoiá. Eu peço licença e invoco a presença daquelas que se foram sem recuar, de todas as velhas que tudo sabem. Quem vocês acham que vem no meu ouvido soprar? Retire-se do lugar, prossiga, pode confiar. Encontre a terra para pisar, apenas descanse. É grande seu pequeno passo, eu conheço seu cansaço. Não maltrate seu corpo, ame cada pedaço. Se toque, se transe. Feminina aquela que se reconhece como tal, resumida ao seu órgão genital. Ferimento de ser obrigada a ser um padrão, sua vida toda tentando reparação. Se eu esquecer, me lembra. Se eu esquecer, me lembra. Quando eu não me amo, eu me machuco. Quando eu não me amo, eu me machuco. Lembra? O quanto essa competição atrasa o avanço. O quanto é mais importante a outra livre do que qualquer ranço. O quanto é forte cada vez que uma de nós se arrisca. O quanto você está atenta e não cai mais na isca. Mana, olha pra trás, só para que você entenda. Quando pensou que não aguentaria mais, você se lembra? O sobe e desce cansa mesmo, eu tô ligada. Mas eu te olho e te vejo uma mulher emancipada. Coisas que você nem poderia imaginar. Fases que disseram que você não iria passar. Relacionamentos que tentaram te aniquilar. Mas como uma flor que brota do asfalto, olha onde você veio parar. Eu peço que aceite essas palavras como um sopro. As velhas bruxas te querem no topo. E em breve, todas juntas, cantaremos num só coro. Eu me amo, eu me aceito, eu me conheço e eu me escolho. Poema de Marina Peralta. Sejam todas bem-vindas ao nosso clã.
Eu me chamo Bruna Nahri, sou mulher, sou psicóloga, sou terapeuta de mulheres, com foco principal de empoderamento feminino, sexual, uterino, maternal, e nunca na minha vida o meu propósito fez tanto sentido. Nunca. Eu vou contar pra vocês hoje a história. Eu agradeço os likes, os corações, agradeço. Não por mim, não pelo meu ego, mas eu acabei, antes de entrar na live, acabei de receber uma notificação do Instagram de que vídeos meus foram bloqueados em alguns países. Então, a resposta de vocês a esse trabalho de uma empreendedora que presta serviço de saúde mental, mas que é o atendimento ao cliente, que é o marketing, que é quem presta o serviço, e que atrás da profissional tem uma mulher que é dona de casa, casada, e uma série de coisas. Quando outras mulheres apoiam esse movimento, passa a fazer mais sentido. Não que eu precise do apoio. Eu escolhi com mais convicção ainda que o meu propósito ele vai continuar. Enquanto eu respirar, eu não vou recuar. Mas se tem outras mulheres me dando força e vindo junto comigo, eu acho que dessa forma, suponho que dessa forma a gente pode ir mais longe e com menos violência, porque é tudo sobre isso. Muito difícil ser mulher nesses tempos. Muito difícil fazer saúde em um país como o que nós vivemos. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, quando a gente fala de violência sexual dentro das famílias, pelos tios, pais, padrastos, avós, vizinhos, a gente está falando de algo que... Será que pode ser evitado? Será que precisa de hipervigilância? Mas e quando a gente fala de violência sexual dentro do ambiente médico? No momento do nascimento do nosso filho? Quando a gente está sob efeito de medicamento para tirar a nossa consciência e a nossa capacidade de se defender. Onde nós vamos estar seguras? Na nossa casa já não estamos. Não que todos os homens vão fazer isso. E também não é sobre guerra de sexo. É sobre o direito de existir no planeta Terra. É sobre o direito de trazer a vida para a Terra. Vocês perceberam, sequer associaram que todos esses casos que estão explodindo nesse mês de julho, escancarando na nossa consciência que a gente precisa uma das outras, tem a ver com maternidade? Uma criança de 11 anos foi estuprada e é obrigada a ter o filho. E o aborto virou uma polêmica. Uma atriz que foi estuprada, engravidou. E quando ela vai doar essa criança para adoção, ela também é julgada, ela é também criticada, ela também é punida. Uma mulher que está em trabalho de parto, trazendo seu filho para a terra. Todos os casos, alguns outros, têm a ver com a nossa sexualidade. Tem a ver com o uso inapropriado da nossa sexualidade, com o abuso da nossa sexualidade. E tudo isso tem a ver com o útero.
o útero, o caminho para que a vida chegue à Terra. Nós, mulheres, somos esse caminho. E quando eu falo pra vocês que o meu propósito nunca fez tanto sentido, é porque aquela menina de 5 anos atrás não tinha noção já de muitas coisas que ia ver pela frente, porque eu já vivi. Eu sei exatamente o que é sofrer uma violência. Mas quem não sabe o que é sofrer uma violência nesse planeta, sendo mulher, existindo no corpo de uma mulher? Ainda que você não se lembre, a sua irmã, a sua amiga, sua tia, alguém já sofreu um tipo de violência. Então é muito difícil a gente falar de mulheres que não sofreram violência. Mas quando eu comecei o meu propósito em trabalhar com mulheres, eu comecei por mim. Eu comecei pela violência que eu tinha passado. A minha vontade de me curar das violências que eu tinha passado e de me proteger das violências que eu tinha passado eram tão fortes que eu comecei o meu movimento por mim. Óbvio, eu já sabia das violências do mundo. Mas eu não posso falar de um sagrado feminino que não é político. Eu não posso falar de um sagrado feminino que não é social. Eu não posso falar de um sagrado feminino que não faz políticas públicas, que não está inserido verdadeiramente no ambiente de saúde. Coisas, por exemplo, que a gente deveria saber enquanto seres existentes é que é um direito nosso. No momento do nascimento do nosso filho, a gente escolher quem vai estar com a gente dentro da sala de parto. É uma vergonha que ainda as mulheres entrem sozinhas na sala de parto. A gente não sabe que a gente pode fazer plano de parto. E que é um direito nosso e que nenhum médico, nenhum hospital pode tirar esse direito da mulher. Eu costumo dizer, né, que a nossa ingenuidade nos coloca em lugares de vulnerabilidade. E isso não é mentira. Mas como é que a gente vai falar de ingenuidade numa situação onde a gente está completamente vulnerável? Em um contexto onde a gente não tem nem consciência para entender o que está acontecendo, mas aquilo aconteceu e aquilo vai traumatizar os nossos corpos. Há quantos anos isso existe? Toda essa narrativa, gente, toda essa problematização é no intuito de criar primeiro diálogo a respeito disso, né? Porque apesar de ser psicóloga e terapeuta, eu sou mulher, então corre sangue nas minhas veias. E de ser mulher, de ser terapeuta, de ser psicóloga e ter vivido situações de violência. Quando eu falo para vocês a respeito de propósito, eu também estou falando desse propósito que eu escolhi viver, ou que eu fui escolhida a viver, né? Mas eu vou contar um pouco da minha história para vocês, do porquê eu cheguei aqui. Mas o objetivo dessa live é pensarmos juntas em oportunidades, em criar espaços de segurança para as mulheres. Óbvio, é lindo falar do sagrado feminino, é lindo falar do útero, é mágico viver isso. É incrível estudar a mitologia das deusas, a representação simbólica do útero. Mas eu não tô falando disso aqui, gente. Na verdade, isso aqui é uma live que traz para vocês um único sinal de alerta. O ventre coletivo está sendo atacado nesse momento.
E os nossos ventres, todos os ventres, estão interligados. O que acontece com essas mulheres não se separa do que acontece comigo. Todas nós estamos interligadas pelo nosso ventre. É como se fosse o grande ventre da terra com muitas raízes. E nós somos essas raízes. Mas nós todas estamos interligadas. E obviamente essas informações chegam pelas mídias, obviamente essas informações chegam pelas rodas de conversa. Hoje eu atendi muitas mulheres, eu ouvi muitas mulheres. E todas trouxeram esse desconforto de estar vendo esse tipo de notícia, convivendo com medo de estar vulnerável. Medo de estar vulnerável no lugar da nossa saúde, que deveria promover saúde. Então o objetivo dessa live é criar espaços de desenvolvimento da nossa saúde com segurança, porque não é só sobre desenvolver saúde, é sobre ter segurança. E aí eu vou aproveitar o recorte do que está acontecendo essa semana no nosso país, a respeito dos casos que não param de crescer a respeito de estupro, de abuso sexual, de violência contra a mulher, para que vocês percebam quem nunca ouviu falar de sagrado feminino, quem nunca ouviu falar de limpezas uterinas, quem não sabe para que serve ou que acha que isso é modinha. Eu acho que depois desses casos a gente precisa repensar essas crenças e quebrar essas barreiras que nos separam, porque é de interesse de alguns que a gente esteja separadas. Porque se a gente estiver forte, criando campos de diálogo, de ajuda comunitária entre mulheres, a gente deixa de se permitir ser levadas por situações de violência. E estar mais atentas em lugares onde essas situações podem acontecer. E essas situações não é só na nossa casa, essas situações não é só no nosso trabalho, essas situações é inclusive nos espaços onde a saúde deveria estar acontecendo e não está. É nosso direito ter educação, ter comida, ter saúde, é nosso direito. E em todos esses lugares nós estamos sendo atacadas. A fogueira, ela não se apagou. Ela tá pior, sabe por quê? Porque a gente continua viva, mas matam a nossa alma, porque uma mulher que passou por um abuso sexual, ela nunca vai esquecer. Ainda que a mente dela não lembre, o corpo lembra. E o útero é esse portal do tempo que conecta a gente às nossas antepassadas e ao futuro da nossa geração. Quando a gente nasce, em nossos ovários, nós já temos as células que vão virar os óvulos, que vão ser fecundados para gerar a nova vida. Nós já nascemos com essas células nos nossos mini ovários infantis. Então, sim, a futura geração depende da gente. E essas células são programadas com as nossas experiências de vida. E nesse momento, todas nós estamos sendo marcadas por experiências de violência, direta ou indiretamente. Eu acho muito difícil e penso ser assustador mulheres que estejam a par disso que está acontecendo, sem se implicar, sem se comprometer. É muito estranho pensar que nesse momento tenham mulheres que estejam com essa postura. Eu ouvi da minha professora, na verdade, mentora de negócios, né? Ela postou um vídeo essa semana, Clara do Vale. Eu recomendo que mulheres que são empreendedoras, empresárias, que querem construir um negócio forte, assim como eu busco, embora eu, né,
esteja nessa caminhada de maneira muito solitária, né? Porque, como eu disse no início da live, eu sou o marketing, eu sou atendimento ao cliente, eu sou a prestadora de serviço, eu sou a tudo na minha empresa. Mas ela falou a respeito do ser omissa diante das bandeiras que a gente levanta. Eu tava com medo, eu não vou mentir pra vocês. É muito desafiador quando a gente vê várias situações de violência acontecendo, a gente ir pro front, defender o que a gente acredita. E aí, por um tempo, a minha atitude era de ficar em silêncio e ir fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, de maneira muito silenciosa, no 1 a 1, sabe? Construindo essas pontes de maneira muito por trás dos panos, só que eu tenho propósito. E o único propósito de eu estar como terapeuta, eu poderia ser terapeuta de criança, eu poderia ser terapeuta de idoso, eu poderia não ser terapeuta, inclusive, porque eu sou livre para escolher o que eu quero ser nesse planeta, mas eu escolhi viver esse propósito, que é promover espaços de união. A cura do feminino, a cura do útero é o caminho, mas o objetivo final é que a gente possa se olhar com respeito e cuidar uma das outras. E aí eu quero contar a minha história pra vocês, né? Pra vocês notarem, meu Deus, essa menina, eu entrei nessa live, me mandaram essa live. Eu não sei nem o que é que eu tô fazendo direito aqui, mas vamos lá. 2018, eu tava passando por muitos processos emocionais, né? Vivenciando a depressão, tava sofrendo de uma frigidez terrível na minha vida. 6 anos tomando anticoncepcional. Eu tinha 26 anos nessa época, em 2018. Tava prestes a me formar na graduação de psicologia. E eu vendia colazinho na praia. Eu era hippie naquela época, né? Eu vendia colazinho na praia, eu fazia crochê, eu fazia bolsa, eu fazia biquíni. Ainda faço, mas hoje não é mais a minha profissão de ser artista, artesã, não era a minha profissão, mas naquele momento, 2018, era. Eu passei os 5 anos da minha faculdade, dos meus 20 aos 26 anos, vendendo colazinho, levando minhas artes para a sala de aula. Os meus professores eram os meus clientes, e eu saía da sala de aula, dava o recesso da faculdade, eu me picava pra Chapada, pro litoral, eu viajei pra caramba, e foi massa. Minha donzela amou, minha criança interior, então, viveu altas aventuras com isso. Mas chegou um momento, quando eu comecei a ficar perto de me formar, eu comecei a me inquietar. Eu sabia que muitas pessoas falavam assim pra mim, quando eu tava vendendo minha arte: nossa, que coragem! Queria ter essa coragem, queria fazer isso que você faz. Largar tudo e viver de arte. Eu ouvi isso por muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. E quem me via vendendo arte tão descolada, né? Aquela coisa hippie, livre. Eu não tinha compromisso, eu não tinha patrão, eu não tinha nada. Eu só tinha que fazer, vender e botar meu dinheiro e garantir ali meu dinheirinho e tava tudo bem. Só que eu comecei a passar por uma crise existencial muito profunda naquele ano de 2018, né? Que eu digo que foi o ano do meu despertar, porque a minha relação sexual com o meu corpo, né? Eu comigo mesma tava estranha, tava inquietante. Como eu disse, eu tava passando por um processo de frigidez, eu tava me sentindo extremamente irritada, eu estava me sentindo extremamente aperreada, sem propósito, sem missão. Aquela vida hippie não me preenchia mais. Quem via por fora achava que eu tava felizona, mas quem olhasse por dentro, e só eu podia olhar, não imaginava o quanto eu tava deprimida. E aí eu recebi o convite para participar de um curso de Reiki, ganhei a bolsa do curso de Reiki e fui para esse curso de Reiki.
Eu já contei essa história do reiki. Tem nos meus destaques, inclusive. Eu tava vendendo minhas coisas na UFBA. Vou falar bem rápido, porque tem gente que já ouviu essa história. Tava vendendo minhas coisas na UFBA. E aí passou uma moça, me ofereceu uma aplicação de reiki. Eu tava naquele dia, nossa, muito triste. E aí fui para essa aplicação de reiki. Dessa aplicação de reiki, ela me fez outro convite para participar de uma fogueira xamânica. Eu fui. Nessa fogueira xamânica eu fui sorteada para ganhar a bolsa do curso de reiki. E aí eu fui pro curso de reiki. Eu nem sabia o que era reiki. Eu era uma hippie, prestes a se formar na faculdade de psicologia e que não tinha a menor pretensão de trabalhar com terapia. Quando eu me formasse, meu objetivo era fazer um grande mochilão antes de pensar em trabalhar. Isso foi em maio. Minha formatura ia ser em agosto. Quando eu fui para esse curso de reiki, eu passei por uma regressão fortíssima. Onde eu me vi queimando na fogueira, onde eu fiquei com uma mensagem muito forte dentro de mim, que eu precisava limpar meu útero. E aí eu fui pra internet para buscar essas informações, como é que eu limpo o meu útero. Aí apareceu sagrado feminino, aí apareceu vaporização do útero, aí apareceu Yoni Egg, apareceu um mundo de coisas que eu não fazia ideia de que existia. Naquele momento, eu poderia não ouvir minha intuição, continuar vivendo minha vida como se nada daquilo tivesse acontecido, continuar vendendo meus colazinhos na praia, e certamente eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Certamente, se eu não seguisse a minha intuição, eu iria passar por ciclos mais turbulentos do que aqueles que eu já estava passando. Mas estar mal no meu relacionamento já era algo gritante pra mim, já era uma turbulência. E estar mal com o meu corpo já era uma turbulência. Eu tava num estágio de, clamar a Deus. Pelo amor de Deus, me ajude, porque tá difícil passar por essa dor. Eu poderia simplesmente, boa noite, Flavinha, seja bem-vinda, meu amor. Eu poderia não ouvir o chamado do meu corpo e seguir minha vida adiante. Só que eu fui pesquisar sagrado feminino, Yoni Egg, sagrado feminino, ginecologia natural. E aí nessas pesquisas eu fui iniciada nesse cristal aqui. Primeiro contato com o sagrado feminino assim que eu tive foi nessa roda de Yoni Egg. Boa noite, Cíntia. Gratidão pela sua presença, meu amor. Foi o primeiro cristal que eu me conectei. A primeira roda de sagrado feminino que eu participei na vida. Não minto. Não foi a primeira roda. Foi a segunda roda. A primeira roda eu participei no Espaço Naturalis, lá na Barra, da minha amiga e parceira de trabalho. Fizemos muitas coisas juntas, chamada Liane Barreto. Ela é uma naturóloga, uma terapeuta incrível. Essa mulher criou uma relação comigo, assim, de iniciação mesmo. Ela me ensinou muita coisa. E eu sou muito grata a Liane. Eu amo Liane profundamente. Espero que, se ela ver essa live, ela se sinta muito, muito abençoada, porque a presença dela na minha vida foi um grande divisor de águas. Então a primeira roda que eu participei foi com ela, foi com Liane Barreto. E a segunda roda que eu participei foi a de pompoarismo vibracional, com Yoni Egg. Eu não fazia ideia do que era isso. Eu fui porque eu vi o nome lá, pompoarismo. Aí eu falei, pompoarismo é sexualidade. Sexualidade, tô precisando porque eu quero gozar. Aí vai Bruna. Atrás do tal orgasmo. Chegando lá, eu percebi que o buraco era muito mais embaixo. Quando eu coloquei esse cristal dentro de mim, no meu canal vaginal, eu percebi que o buraco era muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Isso aqui é uma poderosíssima ferramenta de autoconhecimento. Eu consegui chegar ao orgasmo com isso. Foi uma alegria muito grande quando eu vi meus fluidos saindo de dentro de mim. Porque eu tava realmente com a autoestima tão baixa, porque eu não conseguia
Uma mulher que não chega a esse lugar de ter uma ejaculação, de vivenciar um orgasmo de corpo inteiro, ela se sente doente. E adoece mesmo. Mas só que quando eu comecei a usar o cristal, eu percebi que esse cristal não era só para tratar um processo biológico, físico. Era para cuidar da minha alma. Esse cristal, ele me mostrou o porquê que eu precisava limpar o meu útero. Eu lembrei de memórias da minha infância. Eu lembrei de histórias do meu passado. Eu me lembrei, inclusive, de situações onde eu me coloquei em abuso. Situações em que eu mantive por causa de um padrão que foi enraizado dentro de mim. Do eu mereço ser abusada. Foi chocante ver isso a primeiro momento. Mas eu estava tão determinada, que eu ia me curar, que eu não queria parar. E eu continuei. E aí depois fui fazendo outros movimentos, o sagrado feminino foi se apresentando mais pra mim, eu fui começar a estudar a magia, a história do feminino, fui revisitar a história da ginecologia natural, que é, assim, a pioneira. Antes de existir medicina, existia ginecologia natural. A saúde era orientada por mulheres, era construída por mulheres. E isso foi retirado de nós. O direito de fazer saúde foi retirado das mulheres. Hoje nós estamos reconquistando o lugar de poder fazer saúde. Mas a medicina, quando ela surgiu, ela era essencialmente patriarcal e machista. E feita por homens. E por isso, muitas mulheres queimaram na fogueira, porque elas faziam saúde. E elas faziam saúde com plantas e elas faziam saúde com cristais. Foi retirado da mulher o direito de estar presente com a sua família no momento do parto. As mulheres deixaram de parir em suas casas e começaram a parir em ambientes hospitalares. Deixaram de parir de cócoras e passaram a parir deitadas, que é totalmente oposto da lei da gravidade, e o que dificulta muito mais o parto natural. E a medicina foi avançando. E fomos inclusive, foi retirado o direito da gente parir natural, porque hoje é um negócio de um convencimento a respeito de fazer cesárea, que é uma loucura. E óbvio, eu não estou sendo radical, existem casos que a cesárea ela salva vidas, ela é importante. Mas só que não é a questão de a cesárea ser algo pontual para salvar vidas, ela está virando o habitual. E aí a família não participa, o marido não participa, a mulher não participa, ela que deveria protagonizar. Então, quando eu fui atrás da minha própria cura e comecei a voltar na história, muitos livros de história, de mitologia, comecei a estudar oráculo. Eu não nasci fazendo isso, lendo cartas. Eu aprendi. Mas eu fui atrás, eu não parei. E quantas de nós recebe uma informação na nossa mente, na nossa consciência, a gente sabe que precisa fazer determinada coisa que vai salvar a nossa vida e a gente não faz. A gente negligencia, a gente deixa para depois, a gente empurra para frente. A gente não dá importância para nossa intuição. A gente não dá importância para o sinal do nosso corpo. A gente não põe em prática algo que a gente ouviu dentro que seria melhor pra gente. A gente fica na tentativa de abafar as nossas questões o máximo que a gente puder.
até que a gente bate de frente com o trauma. E quando a gente bate de frente com o trauma, a gente se vê completamente sem chão. Então foi nesse processo que eu falei, eu já estou sem chão. Meu corpo está sinalizando coisas. Eu preciso me cuidar. A minha cabeça não tá boa. Eu tô sendo uma máscara para a sociedade, mas dentro de mim eu não tô sendo autêntica. E aí fui adentrar nesse universo feminino e compreender o que é ser mulher. E descobrir muitas coisas que estão na história da nossa humanidade. E aí eu fui me implicando nisso. Eu fui me implicando nessa missão. Eu fui me implicando nesse propósito. Eu fui descobrindo que eu amava fazer isso. Eu fui para uma roda de Plante Sua Lua. Tanta gente nova nessa live que eu nunca vi. Gratidão a todas as minhas deusas, clientes que conhecem meu trabalho e chamaram essa mulherada para ouvir essa live hoje. E gratidão a todas vocês que estão comigo até aqui. Isso quer dizer que existe uma poderosa rede de apoio sendo construída. E é esse o objetivo, né? E aí eu fui para uma roda de sagrado feminino no parque chamado Plante Sua Lua. E eu fui a primeira mulher, eu tava tão sedenta. Eu falei assim, eu decretei, eu falei, Deus, eu não aceito não me curar. O que é que eu preciso fazer para eu me curar? Disso que eu tava vendo a respeito da minha história. E só você sabe, tá, deusa? Só você sabe do que é que você precisa se curar. No seu íntimo, você sabe do que é que você precisa se curar. E aí eu fui pra tudo que eu podia. Só que eu era hippie, lembra? Eu era hippie, então eu não tinha muita grana. E aí eu fui pra uma roda gratuita do Plante Sua Lua, que é em setembro, no Parque da Cidade. E eu cheguei cedo, eu fui a primeira a chegar. E aí quando eu cheguei, a guardiã Elis Carvalho, que é uma outra mulher, que junto com Liane tiveram muita responsabilidade no que eu sou hoje, me ensinaram muita coisa. Os primeiros passos desse universo feminino que me deu foi Elis e Liane. E aí eu cheguei nessa roda e Elis falou assim pra mim, quem chega cedo é guardiã. Eu não entendi muito bem o que ela estava querendo dizer. Mas eu me conectei profundamente com aquilo. Era como se eu já soubesse que eu ia fazer aquilo que ela estava fazendo. E eu não sabia nem nomear o que ela estava fazendo. A roda foi linda, foi super forte. Devolvemos todas juntas o nosso sangue para a terra. E aí nessa roda eu fiquei sabendo que ia ter uma formação de ginecologia natural. Para onde eu ia eu levava minhas artes. Eu vendia no ônibus, eu vendia na passarela da faculdade, eu vendia dentro da faculdade. Não tinha lugar para eu vender. E aí o curso, eu tava tipo vivendo de arte, o curso ia ser um valor alto. Eu não ia ter como pagar. Mas eu tinha uma grana guardada porque eu sou capricorniana. Então eu sempre tenho alguma grana. Hoje nesse momento, né, da pandemia, acho que ninguém tem alguma grana guardada. Mas naquela época eu tava juntando dinheirinho que eu não sabia nem pra que era. Era um dinheiro muito pouco, assim. Mas deu pra eu fazer minha inscrição no curso de ginecologia natural. E aí eu falei, eu vou levar minhas artes. Eu vou pagar o resto do curso com as minhas artes. E fui pra esse curso. E paguei, e vendi muito crochê lá. E aí paguei o curso, ainda voltei com grana pra casa. Flavinha me conheceu no curso de Theta Healing. Quando ela me conheceu, eu acho que eu levei minhas artes pro curso de Theta Healing. Eu tenho essa impressão de que no Theta Healing eu também levava minhas artes ainda, hein? Pra onde eu ia, eu levava, gente. Eu não queria saber. Eu ia dar um jeito, sabe? Eu ia dar um jeito. Eu sou essa pessoa. Eu quero viver, quero fazer, quero conhecer. Levei, não foi, Flavinha?
Levei. E aí eu falei, eu vou dar um jeito. Se o que eu tenho é crochê, eu vou levar crochê, eu vou vender o crochê. E aí eu fui, levei o crochê, fiz o crochê, me formei em ginecologia natural. E aí eu aprendi o universo da vaporização do útero. Eu aprendi outras formas de cuidar da saúde sexual da mulher. Eu aprofundei na história da medicina feita por mulheres, por velhas, por anciãs. Esse curso de ginecologia natural me ensinou a cuidar do meu corpo, me ensinou a cuidar da minha casa, me ensinou a me conectar com as plantas. Eu já era louca das plantas, aí foi que eu virei a louca das plantas mais ainda, porque eu comecei a perceber que nas plantas, as plantas são os princípios, é o princípio ativo de todo medicamento que existe. Nenhum comprimido que a gente toma veio do nada. Tudo vem das plantas. Então eu comecei a aprender a cuidar da saúde ginecológica da mulher através dos cuidados naturais. E como eu já estava formada em psicologia, eu interliguei a relação ginecológica e psicológica. Artes lindas, visita o Instagram dela. Eu quero o meu tambor. Pois é, o tambor, o danado do tambor. Chegou aqui, ó, me fazendo ter coragem de cantar pra vocês numa live. Vocês não estão entendendo. Eu nunca imaginei que eu ia cantar em lugar nenhum. Aí botam um tambor na minha mão, nesse curso de reiki que eu falei pra vocês. Que eu tive aquela visão do meu útero e tudo mais. Nesse curso de reiki botaram um tambor na minha mão. E aí depois daquele dia, eu comecei a treinar a minha expressão através do tambor. E hoje eu canto aqui, ali, na roda, em qualquer lugar, porque cantar é uma das medicinas sagradas para toda mulher. Não existe voz feia, não existe voz bonita. Existe voz que precisa estar no mundo. Então não calem a voz de vocês. Coloquem a voz no mundo. E o refinamento dessa voz vai acontecendo à medida que vocês se escutam. E aí vocês devem estar se perguntando, Bruna, o que é que isso tem a ver com propósito? Com missão de alma? Eu não estou trazendo para vocês coisas que eu li em livro. Eu estou trazendo a minha experiência de vida como mulher, que me conduziu para viver isso que eu chamo de propósito. Porque para mim o propósito é eu ter um motivo de levantar da cama todos os dias. Achei. Para mim o propósito é o meu motivo de levantar da cama todos os dias. O meu motivo despertou o meu motivo pela dor que eu sentia no meu feminino, pela dor que eu sentia no meu útero. Mas hoje eu levanto da cama por mim e por todas vocês. Porque a gente não pode mais aceitar que situações como essas que estão acontecendo façam com que a gente tenha medo de ir para uma consulta ginecológica a semana que vem. Se o médico for homem, por exemplo. Que a gente se sinta inseguras de trazer um filho para a terra. Que a gente se sinta insegura da nossa capacidade de parir. Da segurança que a nossa criança vai ter quando habitar essa terra. Do medo da gente seguir a nossa intuição e deixar de viver algo brilhante na nossa vida, que vai transformar outras vidas, para serem aceitas por pessoas que nem fazem o que você faz, o que você quer fazer, e nem chegaram onde você quer chegar. Mas a tal crítica construtiva, com veneno escorrendo dos lados, fica dizendo pra você o que é melhor pra sua vida. Só você sabe o que é melhor pra sua vida. Nem eu, nem ninguém sabe o que é melhor pra sua vida. O meu propósito virou uma carreira que está sendo construída. É profissional, sim. Como eu disse pra vocês agora, eu investi dinheiro, eu vendi muita arte. Carreguei muita mochila nas costas
para pagar alguns cursos que eu fiz de terapia holística. Então, sim, é trabalho, sim, é serviço. Mas não é pelo dinheiro que o sagrado feminino me traz. É pela necessidade de botar a cabeça no travesseiro e me sentir segura. De não ter medo de andar na rua sozinha. De não ter medo de pegar um ônibus ou um metrô cheio se tiver muitos homens encostados em mim, porque eu não sei o que é que pode acontecer. Então vocês percebem como a limpeza do útero ela é tão importante? Não é romantismo. Não é modinha. O nosso ventre é o portal da vida. E o ventre de uma é o ventre de todas. Estamos interligadas por um sistema invisível, mas pulsante. Um não, né? Vários. Estamos interligadas pelo sistema social, estamos interligadas pelo sistema espiritual, estamos interligadas pelo sistema familiar, astrológico, muitos sistemas. Se a gente for entrar nessa seara, é um multiverso. Mas aí tem uma provocação para vocês, claro, né? Qual é o propósito de vocês? Quando você levanta da cama, você sabe porque você tá agradecendo por mais um dia de vida? Ou você tá indo feito um robô pro seu trabalho? Fazendo algo que não tem o mínimo sentido para você e para sua vida. Dedicando seu rico tempo de vida para algo que não tem sentido. Só por causa disso. Eu quero ser uma referência para vocês de uma mulher, uma das crenças muito presentes em quem faz psicologia nesse país é que psicólogo não ganha dinheiro. Deveria ganhar mais. Mas vocês estão diante de uma mulher que vive hoje integralmente de terapia, tá? E eu sei que muitas das minhas seguidoras e das minhas clientes, que inclusive passam um cartão pra mim, têm esse desejo íntimo de ajudar, de acolher, de cuidar de outras mulheres. Pode ser com terapia, pode ser com advocacia, pode ser com empreendedorismo, pode ser com arte. Mas aí o meu outro ponto com vocês vai adiar até quando? A sua dança. Você vai aceitar passar pela terra sem viver a sua dança? Sem viver o seu canto? A sua voz? Sem viver a sua arte? Bruna, você virou terapeuta de mulheres e a arte está presente na minha vida o tempo todo. Flávia, que já sentou na roda comigo, algumas vezes, inclusive, sabe que eu canto, que eu danço, que eu boto elas pra cantar, que eu boto elas pra dançar, que eu boto elas pra pintar, pra modelar. E faço tudo isso também. Porque a arte, ela está em mim. Então, esse trabalho tem essa via de expressar também. Eu fui inteligente hoje, mesmo cansada por ter que lidar com todos os setores do meu trabalho, né? Por não confiar, por medo de delegar. Eu prefiro fazer tudo, mesmo cansada. Perdi o fio da meada. Mas eu vivo exatamente no meu trabalho, lembrei, exatamente no meu trabalho, aquilo que eu penso. Porque eu, Bruna, posso desenhar um plano de trabalho na minha cabeça e executar exatamente da forma que eu pensei, e você não pode?
Porque não vai dar dinheiro? Porque você tem que agradar seu pai? Porque você tem que agradar sua mãe? Porque você tem que salvar sua família? Porque você... O avião está caindo, meu amor. Eu ouvi isso da minha taróloga essa semana. O avião está caindo. A máscara de oxigênio você tem que botar primeiro em você. Depois que você se salvar e tiver força suficiente, você vai salvar os outros. E o avião está caindo literalmente. Você vai adiar a realização do seu propósito, que é aquilo que você ama fazer. Mas você esconde. Até quando? Por quê? Se o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Dando o seu melhor. Fazendo o seu melhor. E o seu propósito, ele não vai ser lido nas estrelas, no além. Ele é você. Você pode utilizar o seu propósito como fonte de sustentação da sua vida de maneira material? Pode, você é livre, assim como eu, assim como todas nós. Quem fica com esse discursinho de que viver propósito tem que ser caridade, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tá viajando na maionese. Porque todo mundo que tá no planeta Terra sente fome e sente sede. A gente precisa aprender como transformar as nossas capacidades, habilidades em fonte de sustentação para a nossa vida acontecer de maneira abundante. Não existe nada de errado nisso. E é super possível. Eu não estou dizendo para vocês que eu não enfrento desafios. Muitos ataques. Muitos desafios, inclusive materiais. Mas o material não é o objetivo. O objetivo é eu me sentir realizada. Fazendo o que eu amo fazer. E me sentindo extremamente emocionada pela transformação que eu causo na vida das pessoas. Quando eu faço o que eu sei fazer de melhor. E eu vinha há um tempo tentando fazer isso de maneira muito encolhidinha, mas não dá mais, gente. Não dá mais. Tem mulheres expressivas, mulheres fortes, mulheres talentosas e mulheres que têm força para além das que estão traumatizadas agora. O mundo está precisando de representatividade feminina. A gente precisa verbalizar nossos direitos para que a gente possa se sentir incluída em lugares sem ser vulnerabilizadas, sem ser violentadas. Não dá mais pra gente adiar isso. Tá urgente. Quem pensa precisa botar a boca no trombone, sim. Não tô dizendo que é pra você criar uma passeata, uma manifestação, se colocar em risco, ir pra rua, pra fazer... Não, não é isso. Mas fazer o que você veio fazer. Para que você se sinta bem, feliz, realizada. E para que você seja menos uma que está se permitindo ser levada pelas infiltrações psicológicas que estão te desempoderando. E a partir do momento que eu me empodero, que você se empodera, que cada uma de vocês que estão assistindo aqui tomam posse do que é seu poder, a gente pode cuidar de mais mulheres e evitar que menos violência aconteça. Essa desarticulação feminina, ela vai chegar na vida da gente de alguma forma. Tem várias pessoas que sequer me dão um like, que sequer sabem do meu corre, sabem do meu suor.
veem a minha labuta de perto, mas não compartilham o trabalho que eu faço, não convidam outras mulheres. Tudo bem não fazer. Ou não. Porque não é sobre a minha vaidade. Eu não quero ser celebridade. Eu quero que esse sagrado feminino político, social, chegue em outras pessoas, para que inclusive a gente desfaça desse véu que diz que sagrado feminino é coisa de elitista. Só que o meu sagrado feminino eu construí, ó, carregando peso nas costas, fazendo crochê várias horas para pagar um curso, para estar aqui hoje falando para vocês, o nosso útero está sendo atacado. A forma que a gente tem de se unir é dentro desse sagrado feminino. Qual é o outro espaço que fala que as mulheres podem estar juntas? Me diga. Qual é o outro espaço reconhecido que fala que as mulheres podem estar juntas? Se o que falam pra gente é que mulher é competitiva, que não se pode confiar em mulher, que mulher só se junta pra falar besteira, que mulher é fútil. Se não for no salão de beleza, onde é que a gente se une? É no sagrado feminino. E existe uma articulação em desmoralizar o sagrado feminino. Talvez tenham pessoas que estejam fazendo o sagrado feminino sem a profunda consciência do que ele representa. E tá tudo bem, essa consciência vai chegar, eu tenho certeza. Quando eu comecei, embora eu já fosse muito militante de causas sociais, eu não tinha a dimensão do poder do útero, da importância de se trazer a vida de uma maneira justa e respeitosa. A maturidade e a prática terapêutica me trouxe isso. É por isso que a minha missão também é comunicar isso para vocês. E não é porque eu fiz o curso ou sou psicóloga que eu posso fazer sagrado feminino. Todas as mulheres e homens podem fazer sagrado feminino. Mas a gente precisa ter cuidado. Porque também dentro do campo das terapias holísticas existem abusos. E acho que o primeiro passo é a gente identificar o que é que caracteriza um abuso. Mas, de qualquer forma, além de trazer tudo isso, eu quero que vocês tenham a convicção de que existe um lugar no mundo onde vocês podem se sentir seguras para serem quem são vocês. E eu me comprometo em fazer um sagrado feminino que crie espaços para que mais e mais mulheres possam se sentir seguras. Essas violências acontecem também dentro do sagrado feminino. Ano passado foi muitos desafios relacionados a ataques de outras mulheres contra mim. Porque nós somos espelho. E essa lei do espelhamento é um processo alquímico, inclusive, muito forte. Tudo que eu vejo em você e eu admiro está em mim. E tudo que eu rejeito em você também está em mim. E eu preciso trabalhar o que eu rejeito em você. Porque se eu rejeito em você, eu estou rejeitando uma parte minha. Que eu não consigo ver, mas que você me mostra. E aí muitas pessoas rejeitaram partes minhas sem sequer dar conta de que estavam rejeitando partes suas. Mas a gente sente, né? Quem sofre um ataque violento, sente. E por muitas vezes eu pensei em desistir do sagrado feminino.
e do meu trabalho como terapeuta de mulheres. Porque é muito desafiador se manter firme, consciente disso, quando a violência ela é direcionada para você. Porque você espelha para algumas pessoas que têm uma autoestima mais baixa coisas que ela não quer ver. Inclusive o poder pessoal de uma mulher incomoda outra mulher que tem autoestima baixa, que se sente insegura. E ao invés disso ser fonte de aspiração, passa a ser um campo de rivalidade. Então, por muitas e muitas e muitas vezes eu questionei se eu iria continuar servindo ao ventre, a cura do ventre. Mas eu amo o que eu faço. E essas pessoas, elas passam na nossa vida como grandes professoras. Elas não ficam. E dentro desse trabalho, embora eu tenha passado por muitos desafios de ataques, de violência, de difamação, eu plantei boas sementes. Eu tive o prazer de estar numa mesa de negócios no sábado com uma mulher que foi minha cliente. Eu tive prazer, tenho o grande prazer de minha amiga ser hoje fotógrafa do meu trabalho e parceira de negócios também. E tantas outras que eu tô vendo o movimento acontecer, que também estão plantando sementes e iluminando horizontes de outras pessoas, porque a roda ela não para. O círculo não fecha. E essas pessoas continuam na minha vida. As desafiadoras já foram. Elas não permaneceram. O vento se encarregou de levar. Mas as boas sementes, elas dão frutos. E por isso eu me mantenho perseverante nesse trabalho com mulheres. Eu tenho um tino capricorniano muito forte para o empreendimento. Eu tenho a convicção de que aquilo que eu me dedicar a fazer, eu vou fazer. Seja vender bolo, seja vender terapia. Mas eu escolho vender terapia para mulheres. Porque a gente não pode mais passar por esse tipo de violência. Vocês entendem que não é só mais competir por local no trabalho. Não é mais competir com os homens para ganhar igual a eles. Para poder estar no mesmo lugar que eles, no palco. A gente está competindo agora pela vida, pela nossa permanência na Terra. Só que não só de corpo, mas também de alma. Estão tirando de nós a nossa capacidade de ter sanidade mental. Vocês se perguntaram como é que vai ser o puerpério dessa mulher que foi violentada essa semana por esse anestesista? Como é que ela tá se sentindo agora? Sendo que esse vídeo viralizou para toda a rede social nacional. Vocês se perguntaram como é que tá essa família? A gente precisa se perguntar. Porque da mesma forma que foi com uma desconhecida, poderia ser com alguma de nós. Porque os casos, eles não param de crescer, eles não param de aumentar. Como é que a gente transforma isso? A gente não sabe. Porque tá cada uma dentro do seu quadrado. Tá cada uma vivendo na sua bolha. Tá cada uma vivendo a sua dor com maquiagem. Como se tudo estivesse bem. E não está.
Então, minhas queridas, eu desejo profundamente que essa semana vocês reflitam a respeito do para que você levanta da cama e vai para a vida. Qual é o seu motivo? Onde é que você está investindo tempo e energia na sua vida? Para que você está investindo tempo e energia nisso? Eu desejo profundamente que vocês encontrem essa resposta. E quero dizer também que eu estou com a Vivência Mulher Alquimia de portas abertas. Esse cristal que me iniciou no Yin Egg, ele vai ser o cristal que nós todas que estiverem na vivência vão usar, tá? Esse cristal, ele trabalha questões, sim, de traumas da nossa primeira infância, questões de abuso. É por isso que eu trouxe especificamente esse, já usei vários, mas para essa live eu trouxe esse, porque tem muito a ver, né, com o que está acontecendo. E aí esse cristal, ele vai trabalhar a nossa criança interior, a nossa capacidade de se amar, a nossa capacidade de se nutrir também desse amor próprio, porque o amor, ele primeiro tem que transbordar dentro de nós para que a gente possa dar ele para alguém. Então, nessa vivência, eu vou ensinar para vocês como usar o Yin Egg, como limpar o Yin Egg, como compreender psicologicamente o trabalho que o Yin Egg está fazendo no seu canal vaginal, né? Acho que não é só ensinar sobre o Yin Egg, é também compreender que ele é uma ferramenta de autoconhecimento. E aí nessa vivência a gente passa o dia juntas. Começa às 8 da manhã, eu recebo vocês com o café da manhã. Nesse momento, é o momento que a gente vai se conhecer, é o momento que a gente vai se apresentar, é o momento que a gente vai criar esse campo de interação. Às 9 horas da manhã a gente passa para a vivência, e aí começam os processos terapêuticos. Eu vou usar 5 ferramentas terapêuticas diferentes, né? Vai ter arte terapia, vai ter vaporização do útero, vai ter a iniciação, vai ter o oráculo terapêutico, vai ter banho de rio se estiver fazendo sol no dia, né? Essa vivência ela acontece aqui em Baçaí. Vai ter ensaio fotográfico com Bruna, que faz um trabalho belíssimo com a fotografia do reflexo da alma. Ela, na verdade, não é que vai ter ensaio, mas ela captura momentos muito especiais da vivência. E aí vocês recebem essas fotos individuais para que vocês percebam, inclusive, como é que vocês estão revelando o íntimo de vocês, né? Então vai ter todo esse trabalho lindo, maravilhoso com a fotografia, que é algo muito potente. E aí, depois, no final do dia, vocês retornam para casa de vocês. E aí, ao longo dos 3 meses que vocês usam cristal, a gente vai mantendo esse relacionamento no grupo do WhatsApp, com o canal totalmente aberto para vocês tirarem dúvidas, para vocês trazerem insights. Uma vez por mês a gente vai se encontrar para poder elaborar mentalmente as questões que esse Yin Egg traz. Para cada um é de um jeito. Não vou trazer aqui receita de bolo, tá? O que o quartzo rosa fez em mim não é o mesmo que o quartzo rosa vai fazer em você. As experiências de Bruna Nari não são as mesmas que a sua. Então pode ser que você acesse coisas super diferentes do que eu acessei. Embora comigo o quartzo rosa, ele foi muito amoroso. Eu já usei esse cristal 2 vezes. Eu usei esse cristal ano passado. E eu usei esse cristal em 2018. Não mesmo. Outro cristal. Né? Em tratamentos e momentos diferentes. Mas a mesma pedra, eu digo, né? E aí, ele foi muito amoroso comigo. Muito. Foi um cristal que me trouxe muita força, muito acolhimento. Mas tem outras pessoas que passam por muitos desafios com a pedra do amor. Eu passei por desafios com outros cristais. A ametista foi uma pedra super desafiante pra mim. Super. O quartzo fumê foi uma pedra super desafiante pra mim. O quartzo fumê, ele... Meu Deus. O quartzo fumê, ele me aniquilou. Ele me aniquilou. Foram 3 meses de muito choro. O mesmo tamanho da ametista. Os quartzos
rosa, eles vieram num lote maior. São pedras que estão maiores do que o lote da ametista, viu, Vi? Então, esse assoalho aí vai fazer, ó, mais pompoarismo. Vai sentir mais profundo esse cristal, porque eles estão um pouquinho maiores. Tem algumas que estão menorzinhas, mas tem umas que estão bem grandinhas. Então, os cristais, eles estão maiores. Vai ser lindo, viu? Vai ser lindo. Eu tô preparando meditações pra gente, sabe? Exorcizar os nossos demônios mesmo. A gente ter o espaço nosso pra gritar, pra chorar, pra gargalhar, pra expressar o que vier de dentro, sabe? A gente vai dar muito amor e acolhimento pra essa criança interior. Eu assim espero, né? Que a gente consiga construir esse clã de uma maneira muito respeitosa, que a gente consiga trabalhar os aspectos que a gente vê na outra mulher, que nos incomoda, de um lugar de mais maturidade, compreendendo que isso faz parte do processo, então vamos trabalhar isso no processo. Ai, minhas deusas, que semana, viu? Que semana. Aí a mente da pessoa tá nos preparativos da vivência e ao mesmo tempo assimilando tudo isso que tá acontecendo no planeta, mas precisava ter essa conversa com vocês. Tô me sentindo feliz de estar aqui, reafirmando o que eu vim fazer, né? E convocando vocês para que também façam, tá? O tempo é agora, a hora é essa, o dia é hoje. A gente não tem mais tempo para adiar nossos sonhos. Vamos vivê-los. Eu sou Bruna Narri, assim falei. Vou esperar vocês para vivenciar a Mulher Alquimia. Vou esperar vocês para o ritual de vaporização do útero que vai acontecer ainda esse mês online. É um ritual maravilhoso também. A prática da vaporização do útero, ela é super forte. Apesar de ser super simples, é super forte. Foi uma prática que me ajudou muito. Até hoje eu faço ritualisticamente uma vez por mês a minha vaporização. Então, eu convido vocês para esse rezo que vai ter online. Não aqui no Instagram. A gente vai para uma sala onde eu vejo vocês, onde a gente conversa, onde o microfone é aberto para vocês falarem, pra gente trocar muito, tá? Eu não lembro a data, mas se eu não me engano é dia 27 de julho, esse ritual de vaporização, tá? Deusas de Salvador, outro recado importante, a partir do mês que vem, na verdade esse mês eu já atendi presencial em Salvador, e a partir do mês que vem, ó, Todão, meu cachorro, gente, meu filho, meu gostoso. A partir do mês que vem eu vou para Salvador com mais frequência, com mais regularidade. Vai acontecer círculos de Sagrado Feminino em Salvador. Vai acontecer atendimento presencial em Salvador. Então você que está esperando por esse momento de ser atendida presencialmente, mas não tem como se deslocar para Embaçaí, fique sabendo que eu tô abrindo minha agenda em Salvador também, tá? Então fala comigo pra gente organizar isso direitinho. Tá certo? Como é que vocês estão? Tá todo mundo de boa aí? Vocês gostaram da live? Falem pra mim. Ou então só me dê um tchau pra eu ir dormir tranquila, em paz. Mais feliz do que eu estou de estar aqui com vocês. Embora, assim, feliz por estarmos, né? Feliz por estarmos porque ter pra onde ir quando a gente se sente vulnerabilizada é muito importante. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, vi Todão, eu falei, vou fazer uma live, né? Que eu não vou ficar aqui sozinha. Então eu vou chamar meu clã, eu quero ver minhas deusas, eu quero falar com elas, quero falar o que está no meu peito, desabafar. E essa é a terapeuta de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Mara, Dani, Andy, Flavinha, Cíntia, todas vocês, todas, Vitória, gratidão a todas.
Durmam bem. Que essas palavras elas cheguem aquecendo o coração de vocês, viu? E que a gente possa estar feliz, independente. Beijo, minhas deusas.